Você é uma mulher inteligente, mas você está travada. Isso porque o nosso desempenho e o nosso resultado não está diretamente ligado com o nosso nível de inteligência. E talvez hoje, aqui agora, nesse vídeo, você vai desbloquear algo ali dentro. O nosso nível de inteligência, o nosso nível de esforço, ele pode ser altíssimo. Mas se a nossa maturidade emocional, a nossa flexibilidade emocional não acompanhar, nós não temos resultados. Simplesmente porque a inteligência por si só não basta, porque o esforço por si só não basta também. Então, se você quer destravar, você quer conquistar melhores resultados, a gente precisa ativar a sua maturidade emocional que vem através da autoconsciência de alguns aspectos internos. Hoje eu vou trazer 5 deles aqui para vocês. Então já fica nesse vídeo, já curte aqui, já segue o canal para cada momento você estar mais conectado com a sua essência, com a presença, com a autenticidade, com a prosperidade. Porque aqui as mulheres inteligentes são muito bem-vindas, principalmente para se tornarem mulheres prósperas. Inteligência também é nós usarmos toda a nossa capacidade e potencial alinhado com aquilo que está ainda travado e bloqueado na nossa vida, com aquilo que ainda não fluiu e ensinarmos, né? Desbloquearmos isso, ensinarmos o nosso corpo a entrar em estado de flow, que é criar, se entregar, sentir o prazer, viver plenamente. Então, meu bem, vamos ganhando inicialmente esta consciência que inteligência não é sinônimo de sucesso, mas ela anda lado a lado, porque a pessoa que é inteligente, ela já consegue ter uma expectativa, uma percepção de mundo diferente. E eu sei que é isso que te trouxe até aqui. Você vai usar a sua inteligência a seu favor. Hoje eu vou trazer 5 aspectos inconscientes dos quais eles trazem essa sensação de trava, de paralisia e que te impedem de atingir o teu desejar, o teu resultado desejado. E em contrapartida, em cada um deles você vai desbloqueando e se você sentir de viver uma jornada de transformação também, aqui estamos nós para te auxiliar nesse percurso. Você pode fazer uma jornada de acompanhamento premium individual ou até mesmo na nossa egrégora, né? Caminhando com outras mulheres que estão trilhando essa jornada de autoconsciência e de transcendência. Então, qualquer coisa, dá uma lidinha aqui na descrição do vídeo, aplica ali no formulário que nós temos para a sessão diagnóstica individual, conhecermos o teu momento, um pouco da tua estrutura e trazermos para ti o que é mais assertivo para o teu momento. Então, bora lá, foco agora aqui no nosso conteúdo. Muitas vezes você é inteligente, você tem clareza das ferramentas que você precisa, só que muitas vezes você sente essa sensação de trava, de paralisia, de não conseguir avançar. E esta sensação ela gera uma frustração, um incômodo, tanto para ti quanto para os teus, né? Para quem convive junto contigo. Essas 5 raízes que eu vou te apresentar, então é muito bom que talvez tu tenha papel e caneta junto para registrar cada uma delas. É exatamente o nível de autoexigência e de perfeccionismo. Por quê? Mulheres inteligentes, elas já têm um lugar diferenciado, ou seja, elas já se sobressaem por natureza. Elas já se diferenciam apenas por estarem vivas. Então, elas já têm um ponto de atenção, elas já têm um ponto de conexão, logo, a sua exigência, ela aumenta e o seu nível de perfeccionismo também, de eu não posso errar, eu não posso decepcionar. E eles andam juntos, né? Não existe perfeição sem exigência e não existe exigência sem expectativa de perfeição. Eles andam sempre lado a lado. Quanto mais você tem a tendência ao perfeccionismo, mais exigente você é e vice-versa. Quanto mais exigente você é, mais em busca da perfeição você estará. E por que isso trava? Por que isso impede com que você desbloqueie, avance? Porque muitas vezes você não se permite tentar. A tentativa
significa erro e acerto, sucesso e fracasso, é a ambivalência da vida. E como você está buscando a perfeição e é muito crítica e exigente para consigo, em função da sua inteligência, logo, esse estado de rigidez faz com que você não tente, como uma forma inconsciente, um mecanismo inconsciente de autoproteção. Só que ao mesmo tempo, a gente sabe que sem tentativa, sem erro, sem vergonha, sem essas emoções naturais do processo do aprendizado, não há desenvolvimento. Então não tem como você ir para a vida, avançar, desbloquear, ter sucesso sem você passar por essa ambivalência, por essa dualidade. Então, número um, quanto mais inteligente, maior a tendência de uma busca pela perfeição e de uma autoexigência que te levam à fixação e não ao movimento. Primeira fórmula aqui é você respirar e você se dar o não é a oportunidade, né? Mas você saber que errar faz parte da humanidade, você se dá o espaço para que você aprenda algo novo, que você desenvolva. Eu gosto muito de trabalhar aqui o mindset de crescimento. Então, em vez de nós olharmos através do mindset fixo, a gente traz aqui esse mindset aberto, de que cada experiência nos proporciona um ensinamento. Então, se proporcione a aprender coisas novas. Olha pelo olhar do aprendizado e não pelo olhar do erro. Isso já muda muito do teu desfecho. Número 2, as histórias emocionais que ainda não foram integradas, ou seja, as nossas feridas emocionais são situações do passado que trazem a ferida da vergonha e da humilhação, a ferida do abandono e da injustiça, né? Trazem as tuas feridas emocionais. Como você ainda não olhou e curou isso, isso se torna uma trava. Não existe uma mulher de sucesso, não existe uma mulher próspera que ela não tenha olhado para suas feridas emocionais, porque isso é um bloqueio, é uma porta fechada. Simplesmente porque você vai ter algumas oportunidades e você vai travar frente a elas, você não vai saber como lidar com elas. O que vai vir é todo o seu repertório inconsciente, todo o seu padrão comportamental, e isso nos dá a garantia de fracasso e não nos traz a garantia de sucesso. Uma vez que eu tenho uma resposta a um trauma, quando eu vou ser apresentada ao mesmo estímulo, eu vou responder da mesma forma como um trauma. Então você não vai conseguir avançar perante a vida. Vou abrir aqui um parênteses e trazer para vocês o pequeno Albert. O pequeno Albert, ele é uma pessoa que foi naquele momento, né? Ele era uma criança que foi exposta a um teste para mostrar como o trauma acontece, como o ambiente influencia. E nesse espaço, vou pegar um exemplo. Ele era exposto a um estímulo. Então, hoje, esse livro aqui, ele significa que é um estímulo neutro. Quando eu olho para ele, ele não me causa nenhuma emoção. Estímulo, o livro, resposta emocional neutra. Agora, para o pequeno Albert, eles começaram a adicionar outros elementos, como um som muito alto, o que começou a gerar uma sensação de desconforto, e como a nossa mente trabalha com a associação, pequeno Albert começou a associar o estímulo neutro com o desconforto. Presta atenção. Uma série de elementos onde nós, enquanto seres humanos, projetamos apenas para um. Então é como se esse livro viesse aqui, ele continua sendo um estímulo neutro, porque ele não é ameaçador, mas perante uma pessoa traumatizada, eu no caso representando o pequeno Albert, isso vai trazer angústia, medo, fobia, raiva, pânico, paralisia. E é isso que muitas vezes acontece contigo. Quando você ainda não curou as suas feridas emocionais, qualquer situação, e aqui nós estamos falando de um livro que nos traria um referencial de conhecimento ainda maior, mas você enxerga como uma ameaça e você descarta, você joga fora, você repele, você recusa.
É assim que funciona os nossos traumas, as nossas feridas emocionais. Então, enquanto você não curar as suas feridas emocionais, dificilmente você vai avançar em direção ao sucesso, à prosperidade, à felicidade. Você vai ficar estagnada aqui, ainda paralisada. Nível de inteligência alto, paralisação sem expectativa de sucesso em função das feridas emocionais. Terceiro é a lealdade inconsciente que nós carregamos. Muitas vezes você já tem mais flexibilidade e inteligência emocional, então não está mais se exigindo tanto. Você já curou suas feridas emocionais, então não tem mais esse impeditivo, mas você tem uma fidelidade, uma lealdade familiar, ou seja, os meus pais vieram até aqui e é desta forma que eu vou honrá-los. E você não se permite ser você mesma e ir além. Os nossos pais, eles nos ofereceram o que eles têm. E você, isso significa que você vai ter mais recursos, que você vai ter mais oportunidades. É assim a lei da vida. Bem como se eu tiver um filho hoje, eu vou oferecer mais para ele do que aquilo que eu tive, do que aquilo que eu sou. Em contrapartida, ele vai ter mais expectativa de vida do que o que de fato eu tenho. Essa é a lei natural. Mas por fidelidade, há uma tendência a eles ficarem para permanecer nesse ciclo social. É como se isso inconscientemente ressoasse como uma ameaça. Então, muitas vezes, você tem tudo para dar certo, mas ainda não deu, porque está preocupada com a sua mãe, porque está preocupada com o seu pai, porque quer mostrar o quanto você ama inconscientemente cada um deles e o quanto você permanece conectada, sejam em dores, seja no modelo e o estilo de vida atual que eles têm. Mulheres, isso é fonte, nossa, potente de transformação, tá? Potente, e eu sei que você dá conta, e eu sei que isso ressoa, e eu sei que isso mexe ali dentro. Porque a gente tá aqui exatamente para reconhecer e para transformar. Então a gente tá ganhando clareza de quais são os aspectos inconscientes que estão travando a tua vida. E um deles são as suas fidelidades. As fidelidades podem ser por amor, e aí elas podem estar ligadas a uma sensação de culpa, podem estar ligadas a uma depressão, a um agravo, a essa ausência da prosperidade. Então, muita, muita, muita atenção. Toda vez que tu perceber que a tua vida travou em alguma esfera, olha se você não está sendo fiel a alguma crença, a algum pensamento, a algum medo do sistema familiar, não necessariamente teu. Quarto, medo do julgamento e da rejeição. Ora, esse aqui todas nós temos, porque é natural do ser humano, primeiro, porque nós buscamos pertencimento para sobrevivência, então é um aspecto já do nosso inconsciente que de fato a gente carrega, e quando nós somos inteligentes e estamos construindo uma vida, isso vai nos exigir posicionamento. E quando a gente se posiciona, nós podemos desagradar. E aí entra o medo do julgamento e o medo da rejeição. Quando você se posiciona, será que todos concordam? Será que alguém se coloca contra? Será que alguém se indispõe? E aí eu trago para ti que as pessoas que desejam o seu bem, as pessoas que estão em prol, elas vão continuar te amando, elas vão continuar ao teu lado, mesmo que elas não tenham clareza das escolhas que você está seguindo. E que você precisa dessa resiliência para ir um pouquinho adiante e depois a harmonia, porque num primeiro momento, para quebrar esses ciclos, vem a tua resiliência, porque é um campo desafiador. Depois que você saiu, que você quebrou, estourou essa bolha, se torna mais harmônico, porque as pessoas vão olhar para você com, nossa, ela tinha razão, ela teve sucesso, tá tudo bem, tá tudo certo. Não preciso me preocupar com ela. Mas num primeiro momento, essa preocupação faz com que seja um pouco mais pesado para ti. O teu posicionamento é a tua tomada de decisão. Então, muitas vezes você vai decidir algo, vai compartilhar com o seu sistema e eles vão olhar para você e vão dizer: você tá louca? Não foi por esse caminho que eu fui, não foi por esse caminho que eu estudei, isso aqui não tá correto. Eles vão contra-argumentar. E no medo do julgamento,
você tem grandes chances de novamente paralisar. Eu, a Rayane Tonquiel dos Santos, estou aqui para que nenhum desses 5 sejam motivos para que você paralise, porque a sua vida é muito mais do que qualquer uma dessas esferas inconscientes. O seu propósito é muito maior do que qualquer umzinho desses percentuais aqui. Nós, enquanto seres humanos, somos muito maiores e melhores. A gente está aqui exatamente para ganhar consciência e transcender essas limitações. Então, eu estou aqui para te apoiar nessa jornada, nessa revolução, para que você desbloqueie, destrave, para que a sua inteligência possa gerar grandes frutos de prosperidade, de realização, de satisfação na sua vida. Então, tenha consciência aqui também que esse medo do julgamento ele vai acontecer. Você vai ter medo de ser julgada, ridicularizada, por às vezes crenças diferentes também, né? Então vou trazer um exemplo. Eu trabalho com mindfulness. Quando eu trouxe a ideia do mindfulness, ninguém sabia o que era dentro do meu sistema familiar. Então houve sim, não um pré-julgamento com o mindfulness, mas uma brincadeira com a pronúncia da palavra, com o que de fato é. O que significa? O corpo sim recebe como um julgamento, como uma crítica, como uma desconexão desse sistema. Ele recebe inicialmente como uma ameaça, mas siga firme, siga forte, aquilo que a sua alma já escolheu, aquele caminho que você já sabe que é seu. É ali que a gente tem que colocar a nossa atenção, a nossa força, é ali que a gente tem que estar em completa comunhão, conexão, não com as fantasias da nossa mente. Quinto e último é a falta de contato com o seu corpo e com a sua verdade interna, exatamente pelo exemplo que eu estava dando. Quando você sabe que a sua alma está emitindo um chamado, ela está te mostrando uma direção, você tem desejo, você está obcecada, você está focada por aquilo, mas está travada, está paralisada. A sua alma já te mostrou o que é para você, o que está disponível e acessível. Agora é você quem precisa caminhar nessa direção. Não vai acontecer um milagre divino, porque o milagre é essa sutileza, é a sincronicidade, é a consciência. O milagre é você estar vivo, é a sua respiração. É como se a gente conectasse vários milagres para então acessar aquilo que é maior, ver se conecta isso contigo. Mas eu já estou respirando, que já é um milagre. O corpo está funcionando, que já é um milagre. Já sintonizei, né? Me conectei com aquilo que eu quero, a esfera do desejo, do propósito, da ação, do movimento. Isso já é um milagre. Agora eu preciso agir. Eu preciso me direcionar para que aquilo de fato se torne real. E para isso você vai escutar o seu corpo, respirar, respeitar, desenvolver a sua maturidade emocional para agir independente do seu inconsciente, independente do seu estado emocional. Para você conseguir enxergar o propósito, independente do que você esteja sentindo aqui agora. Eu trabalho com muitas terapeutas e elas costumam dizer assim, Rayane, como que eu vou sustentar? Como que eu vou sustentar? Gente, você não vai sustentar nada, não é você quem sustenta. Você está aqui respirando, você está sendo sustentada, então você não precisa se preocupar com o quanto de pessoas que estão chegando para você atender, você não precisa se preocupar com a prosperidade, porque ela é natural, você só precisa estar presente, porque significa que se eu cansei, então eu descanso, se eu tô com fome, então eu como, se eu tô com frio, então eu me agasalho, se eu tô com sono, então eu durmo. É o estado de presença que vai te contando, te vai, né, te orientando ação por ação em prol do seu autocuidado, em prol da sua autossustentação. Em contrapartida, a comida está aqui, a respiração está aqui, a cama está ali, está tudo disponível, não precisa de esforço para fazer isso. Faz sentido para ti, mulher? Nossa, eu queria tanto que tu tivesse um insight valioso aqui, porque olha, o encontro de hoje, a aula de hoje é valiosíssima, valiosíssima. Tanta crença aqui sendo quebrada para que você possa viver mais e viver melhor.
trago e trouxe, né, na verdade, uma crença aqui bem voltada a um campo profissional que eu escuto muito, mas tu percebe que é o campo do medo, é o campo da crença limitante, e não é o campo da verdade, não é o campo da realidade. Então eu quero que você conecte-se com o seu corpo, para que através dessa conexão você saiba quais são as necessidades fisiológicas, quais são as necessidades emocionais, mentais, relacionais, e aí você possa suprir aquilo que é tão importante para ti. Suprindo aquilo que é importante, você tem autonomia para continuar, para plantar e para colher grandes resultados. E se você, mulher, quer destravar, quer de fato desbloquear esses aspectos internos, inconscientes, eu quero que você coloque aqui nos comentários: eu estou pronta, porque eu quero que você assuma o seu poder. O poder que está aqui nas suas mãos, da sua decisão, da sua direção, o poder da sua vida e de construir a sua vida de valor, através da consciência e através de um comportamento coerente. Sem coerência não há resultado. Resultado próspero, né? E a gente fala aqui sobre resultado próspero. Então, o mundo que você vê hoje, ele está muito mais pautado sobre esses desafios e essa guerra interna do que de fato a sua inteligência e capacidade. A gente sabe que elas existem. Se você usar essa inteligência e capacidade para desbloquear esses aspectos internos, a gente vai ter fluidez para com a sua vida. E eu te desejo, do fundo do meu coração, uma vida fluida, cheia de realizações, cheia de propósito, cheia de verdade, pautada e banhada na sua autenticidade. Se você chegou até aqui e quer dar continuidade, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, compartilha com outra mulher que faça sentido para ti também e nos reencontramos logo logo. Até mais.